exaltado, amém? Vamos abrir, irmãos, com nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 1, amém? Eu vou passar os anúncios rapidamente aos irmãos. Teremos culto quinta-feira ao Senhor Jesus Cristo, amém? Às 19h30, primeiramente amanhã, quarta-feira, não é verdade? Então vamos primeiramente falar sobre amanhã. Projeto Aos que Têm Fome, amém? Às 18h30 sairemos aqui da igreja para distribuirmos marmitas no centro da cidade, pregarmos o Evangelho, proclamarmos a salvação que é em Cristo, amém? Amanhã, especificamente, estaremos aqui às 17h30. Eu peço aos participantes que estejam aqui neste horário. Nós teremos uma breve reunião, um momento de oração, e aí sim sairemos às ruas, amém? Em nome de Jesus Cristo. Quinta-feira, culto ao Senhor às 19h30. Neste sábado, culto dos jovens também às 19h30. Também não falte, em nome de Jesus. Jovens, se preparem. Se precisar buscar, nós iremos. Fiquem tranquilos, haverá carros disponíveis para isso. Neste sábado, o pastor Neto estará aqui ministrando aos jovens. Então, peço que estejam aqui presentes. Creio que será uma grande bênção, um grande culto em nome de Jesus Cristo. Domingo, culto ao Senhor às 9 da manhã. Amém? Não falte, igreja, vamos perseverando. O Senhor está voltando, nós precisamos estar firmados em Cristo. No outro domingo já, então, o nosso culto de celebração e comunhão, amém? Dia 26 de julho, conforme anunciado, teremos o culto lá na chácara do irmão Jefferson, amém? Às 10 da manhã teremos culto, celebração de ceia, após teremos então o almoço, comunhão entre a igreja. Importante que todos os irmãos estejam presentes. Nós somos um corpo, somos um em Cristo Jesus. Precisamos estar cada vez mais unidos, aproveitando as oportunidades que ainda temos. Leve isso a sério. Pode ser que num futuro não muito distante essas oportunidades sejam cada vez mais restritas. Não é brincadeira que nós estamos vivendo, é algo muito sério. O Senhor está voltando, o inimigo ele está trabalhando arduamente e a igreja com certeza vai passar por um momento de perseguição. Então nós precisamos estar agarrados em Cristo Jesus acima de todas as coisas e unidos em comunhão. Então se esforcem, se houver necessidade de carona, nós como fazemos, iremos providenciar para que todos estejam presentes em nome de Jesus. Amém? É isso aí por hora. Mateus 1:1. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 1, verso 1 de Mateus. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Amém? Senhor Jesus, Deus eterno e soberano, queremos te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que temos de ouvir a tua preciosa palavra. Tende misericórdia das nossas vidas, meu Senhor, e nos conduz essa noite para que o teu nome seja glorificado. Te agradeço, Senhor, por estar aqui nessa noite representando a ti, transmitindo aos meus irmãos o teu santo evangelho. Fale conosco, Senhor, permita que conheçamos mais a ti de maneira mais profunda, Senhor, que possamos nos deleitar em tua palavra, sermos convencidos pelo teu Espírito e vivermos continuamente para ti, ó Deus. Que a mensagem que será ministrada essa noite permaneça em nossos corações e edifique as nossas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Oh, Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus.
nosso Senhor e Rei, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Graças a Ele por mais um dia, mais uma oportunidade que está sendo registrada nos livros eternos, em que temos a oportunidade de estarmos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Uma oportunidade extremamente única, também extremamente importante para todos nós que almejamos a vida eterna, que almejamos ouvir o Senhor nos chamando pelo nome naquele grande dia. Amém? Glórias ao Senhor por todas as coisas. No dia de hoje, irmãos, nós vamos dar início a uma série de estudos relacionados com o Evangelho de Mateus. Amém? Então nós vamos estudar todo o livro de Mateus, desde o capítulo 1 até o último capítulo, que é o capítulo 28, de uma forma mais profunda, para compreendermos algumas das coisas que estão escritas aqui. Muitas coisas nós lemos e muitas vezes não temos a compreensão de fato que o texto está dizendo, né, em sua raiz, enfim, em todos os seus significados. Então o Senhor nos levou a isso e nós vamos, a partir de hoje, estudar juntos sobre este Evangelho. Conforme Deus for nos dando graça, nós vamos alternando os livros. Amém? Começaremos com o Evangelho de Mateus, então, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa acrescentar em nossas vidas. Sem dúvidas, irmãos, a palavra de Deus é a maior riqueza que temos, a maior herança que o Senhor nos deixou nessa terra, para nós chegarmos ao reino que Ele tem estabelecido para os seus filhos, para aqueles que creram no seu santo nome. Cada texto que nós lemos da palavra do Senhor, se meditado, se lido com temor, reverência, buscando a essência, o conhecimento da palavra de Deus, Deus, na sua infinita bondade, nos mostra as riquezas mais profundas que há nas Santas Escrituras. Não é diferente nesse Evangelho que temos, o Evangelho de Mateus, a qual estudaremos ao longo desses próximos dias. Riquezas profundas que devem estar, irmãos, armazenadas em nossos corações, né? O salmista, ele fala que a palavra do Senhor está guardada em seu coração, para que ele não peque contra o Senhor. Não há outra forma, irmãos, de nós vencermos o pecado, né? De nós permanecermos firmados em Cristo, a não ser através da sua palavra. Aqui está tudo, exatamente tudo, que nós precisamos para viver segundo a vontade de Deus. Amém? Não há desculpas. Por isso que Paulo escreve aos Romanos e fala que nós somos indesculpáveis, né, quando não estamos atentos a tudo que o Senhor tem nos dado. Então hoje nós vamos falar brevemente, eu não pretendo demorar, fazer uma breve introdução sobre este Evangelho. Vamos responder algumas perguntas aqui, como por exemplo, para quem foi escrito, qual o propósito ou o propósito do escritor, quem foi o escritor deste livro, dentre outras questões importantes relacionadas a este Evangelho. Amém? Eu vou disponibilizar na sala da igreja este sermão e os seguintes que vierem. Amém? O material de estudo utilizado para esta série de mensagens, além da Bíblia, foram comentários bíblicos de Hernandes Dias Lopes, William Barclay e John MacArthur. Todos esses utilizados para que nós possamos compreender um pouco mais da palavra do Senhor. Temos uma situação que nos chama a atenção relacionada com os evangelhos de Cristo, principalmente os 3 primeiros evangelhos. É notório nós observarmos que Mateus, Marcos e Lucas, eles agrupam várias repetições das mesmas passagens, né? Eles são conhecidos como os evangelhos sinóticos. O significado dessa palavra, a palavra sinótico, ela provém de 2 palavras gregas que significa conjuntamente. Literalmente falando, sinótico significa que se pode ver ao mesmo tempo. Então, é por isso que este nome é dado
comparado a estes 3 primeiros evangelhos, porque eles oferecem relatos de mesmos acontecimentos relacionados com a pessoa de Jesus. Há algumas alterações, né? Há evangelhos que têm mais anotações e outros que têm menos anotações. Nós vamos observar poucas diferenças. Falando sobre o Evangelho de Mateus, por exemplo, nós vamos ver algumas coisas que está no Evangelho de Mateus e que não está nem no Evangelho de Lucas, nem no Evangelho de Marcos. Por exemplo, eu anotei aqui essas coisas. Primeira coisa que nós encontramos no Evangelho de Mateus: um convite aos que estão cansados e sobrecarregados. Isso só é encontrado no Evangelho de Mateus. Outra coisa, as parábolas do joio entre o trigo, do tesouro, da pérola perdida, da rede, todos esses só estão inseridas no Evangelho de Mateus. Outra situação, o imposto do templo, capítulo 17, as parábolas do credor incompassível, dos trabalhadores na vinha, dos 2 filhos, das 10 virgens, dos talentos e do julgamento do mundo, só estão escritas no Evangelho de Mateus. E por último, nós temos também aqui descrito o relato dos guardas do sepulcro do Senhor Jesus Cristo. Somente aqui neste Evangelho nós temos estas informações. Então, o Evangelho de Mateus ele é um pouco mais enriquecido em relação aos outros. Porém, de um modo geral, falando como base, o material dos 3 evangelhos ele é o mesmo. Até a sequência das passagens, da forma que elas são narradas, elas estão nas mesmas sequências, não foge da sequência dos 3 evangelhos. Pensando nisso, é possível nós lermos esses 3 evangelhos ao mesmo tempo e termos a compreensão dos 3 evangelhos. Conforme eu falei, há algumas escritas a mais e outras a menos, porém a base, a essência acaba sendo a mesma. Então nós podemos fazer essa leitura aplicada e nós vamos observar várias questões que aparecem sempre nestes 3 evangelhos. Eu anotei aqui 2 exemplos, como o da multiplicação dos pães e peixes. Ele está em Mateus 14, 12 ao 21, Marcos 6, 30, Lucas 9, 10 em diante. A mesma história, a mesma narrativa, praticamente com as mesmas palavras. Um outro exemplo que nós anotamos aqui é a história do paralítico. Mateus 9, do 1 ao 8, Marcos 2, do 1 ao 12, Lucas 5, 17 ao 26. Essa história, por exemplo, ela é a mesma história e ela é utilizada até mesmo as mesmas palavras. Se você ler, você não vai ver diferença nenhuma. As palavras, os acentos, enfim, todas as coisas nessas 3 passagens falando sobre isso são iguais. Narram a mesma história utilizando as mesmas palavras. É como, para os nossos dias, é como se alguém tivesse pego no computador e feito lá o Ctrl+C e o Ctrl+V nestes 3 casos do Evangelho, né? Então, essa concordância que nós temos entre os 3 evangelhos, ela nos leva a algumas questões importantes que nós devemos concluir. A primeira situação é que os 3 escritores, ou eles utilizaram o mesmo material como fonte, né, para escreverem os evangelhos, ou 2 desses copiaram, né, ou utilizaram como base, melhor falando, um dos evangelhos que foi então o primeiro evangelho escrito. Isso nós vamos ver agora em diante. Os teólogos e historiadores da igreja, eles em comum acordo, eles afirmam, né, que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho escrito. Então, a maioria dos teólogos e historiadores da igreja ensinam que este evangelho vem primeiro do que Mateus e Lucas. Então, Marcos é utilizado como base para Lucas e para o Evangelho de Mateus. Eu anotei aqui algumas questões interessantes que o William Barclay destaca sobre isso. Ele explica desta forma:
O Evangelho de Marcos ele é dividido em 105 sessões, né? A divisão deste Evangelho. Destas 105 sessões que nós temos neste Evangelho, 93 aparecem no Evangelho de Mateus e 81 aparecem no Evangelho de Lucas. Então, os dois outros evangelhos absorvem a base do Evangelho de Marcos para escrever, então, cada um o seu próprio Evangelho. Dessas sessões, apenas 4 sessões que não aparecem nos escritos do Evangelho. Outra coisa interessante que William destaca é que no Evangelho de Marcos nós temos 661 versículos, Evangelho de Mateus 1068, Evangelho de Lucas 1149. Dos 661 versículos que constam no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus é reproduzido de forma igual ou similar 606 versículos. Veja, quase que todo o livro. No Evangelho de Lucas, ele reproduz cerca de 320 versículos do Evangelho de Marcos. Então veja que boa parte também do Evangelho de Lucas se utiliza do Evangelho de Marcos como base. Outra questão interessante, nós vemos aqui a grande diferença na quantidade de versículos para o Evangelho de Mateus e Lucas para a quantidade de versículos do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, comparado aos outros dois, é bem reduzido, né? É quase que a metade dos dois evangelhos. Então, há muito mais coisas, tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Lucas. Outra coisa interessante que nós precisamos compreender entre Mateus e Lucas, há cerca de 200 versículos que são praticamente os mesmos. Alguns exemplos: Lucas 6, 41 e 42, Mateus 7, 3 ao 5, a mesma coisa. Lucas 10, 21 e 22, Mateus 11, 25 e 27, a mesma coisa. Lucas 3, 7 e 9 e Mateus 3, 7 ao 10, a mesma coisa está escrito nesses versículos. Observando a grande diferença que há entre o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos, nós vamos concluir que estes dois evangelhos, eles relatam muito mais coisas sobre a vida de Jesus e sobre os ensinamentos de Jesus. Marcos, ele se preocupa basicamente em falar sobre os acontecimentos da vida de Jesus. Se você ler o Evangelho de Marcos, basicamente o que vai estar escrito ali são os milagres, foi tudo que Jesus fez estando em terra, as suas ações e as suas atitudes. Em Mateus e Lucas nós já encontramos coisas diferentes, como os ensinamentos de Jesus, aquilo que Jesus ensinou para que permanecesse, como as leis do seu reino. Nós vamos ver isso daqui a pouco, mas Mateus e Lucas, eles procuraram acrescentar os ensinamentos de Jesus. Se nós tivéssemos apenas o Evangelho de Marcos, nós teríamos grandes milagres, grandes acontecimentos, mas não teríamos os ensinamentos, o que Jesus falou, né? O Evangelho de Mateus, por exemplo, já no capítulo 5, começa com o Sermão do Monte, e ali está descrito todas as regras, todas as leis do reino que Cristo estabeleceu neste mundo. Então nós vemos uma grande diferença nestes escritos. Diz também os historiadores que antes da existência do Evangelho de Mateus, este que temos em mãos, havia um tipo de um livreto que tinha escrito os ensinamentos de Jesus, e o autor deste livreto era justamente Mateus, né? Ele havia se preocupado em escrever os ensinamentos de Jesus. Então, a maior fonte que nós temos dos ensinamentos de Cristo, das suas parábolas, das suas pregações, está exatamente no Evangelho de Mateus. Então, tendo isso como base, vamos
dar sequência aqui e falar um pouquinho sobre a vida de Mateus, né? Quem foi este homem. Primeiramente, falando um pouco sobre a autoria do Evangelho. Há uma pequena discussão entre os teólogos se foi realmente Mateus que escreveu ou se foi alguns dos seus companheiros ou alguém que o conhecia, né? Uma das discussões, uma das teses utilizadas para defender que não foi o próprio Mateus que escreveu este Evangelho é justamente o fato de terem usado como base o Evangelho de Marcos, né? De terem ali meio que copiado boa parte deste Evangelho para fazer a base do Evangelho de Mateus. Um desses historiadores, os primeiros da igreja, tinha por nome de Pápias, e ele nos ensina dessa forma, que Mateus, primeiramente, ele criou este livreto que eu acabei de falar, né, sobre os ensinamentos de Jesus, e então este livreto foi encaixado no Evangelho. Este historiador ele disse que o Evangelho leva o seu nome justamente por causa dos seus escritos. Porém, há essa divergência sobre quem é o autor de fato sobre o Evangelho. Porém, no início da igreja, nos primeiros séculos da igreja, era o Evangelho mais importante, era o Evangelho mais ensinado, mais utilizado para se proclamar as boas novas do reino. Sem dúvidas alguma, este Evangelho possui riquezas extremamente importantes para nós sobre aquilo que Jesus quer para as nossas vidas, sobre o que nós precisamos fazer como servos de Jesus. Mateus 5 e diante, o Sermão da Montanha, ali basicamente está a vida de todo cristão verdadeiro. Nós não temos como fugir desta verdade, nós não temos como fugir disso, porque é o que a palavra diz. Foi o que o Senhor Jesus Cristo ensinou. E então Mateus, ele se preocupou em gravar estas palavras para que os cristãos que viessem após a era dos apóstolos tivessem conhecimento daquilo que o seu Senhor queria para as suas vidas. E isso permanece até os dias de hoje. Por isso que a Bíblia fala que nós somos indesculpáveis quando temos o conhecimento da palavra, da vontade e daquilo que deve ser praticado como servo do Senhor. Basicamente, Marcos fala só sobre a vida de Jesus, sobre as suas atitudes. Mateus, ele dedica mais tempo para falar sobre os seus ensinamentos. Michael Green, ele diz dessa forma sobre este Evangelho. O Evangelho de Mateus é talvez o mais importante documento do Novo Testamento. Ele mesmo diz que entre os pais antigos da igreja, o Evangelho de Mateus é o mais citado do que qualquer outro evangelho. Ainda ontem nós estávamos falando na rádio sobre uma das heresias, né, que foram surgindo ao longo dos anos, falando sobre Jesus Cristo, e uma dessas foram os ebionitas. Foi criado por Ebion, e esses próprios ebionitas, eles utilizaram o Evangelho de Mateus como base para criarem o seu próprio Evangelho. Claro que eles tiraram muitas coisas, né? Criaram um tipo de um livreto para seguir como regra de fé e proclamar a sua crença. Eles defendiam muitas teses malucas, como por exemplo, a salvação apenas pela obediência da lei, não era necessário o sacrifício, o perdão de pecados, o arrependimento, dentre outras coisas. Diziam que Jesus, ele era Messias, mas não era Deus, uma coisa que também é absurda. Enfim, este Evangelho era o mais utilizado entre os pais da igreja no início para a proclamação do Evangelho. Jesus, em suas passagens aqui na terra, encontrou em Mateus e o chamou para ser o seu servo. Capítulo 9, verso 9 fala um pouco sobre a história do chamado deste homem. A Bíblia fala que ele era um coletor de impostos, né? Então, pensando nisso, nós vemos aqui o quão, não diria difícil, mas o quão, vamos dizer a palavra difícil, não vem em outra mente, mas para este homem representar a Cristo. Por quê? Para os judeus, Mateus, ele era um traidor, porque ele estava a serviço de Roma, e Roma subjugava a nação de Israel. Eles não aceitavam, os judeus, eles não
concordavam que outros judeus trabalhassem para aqueles que os subjugavam. Então, para eles, Mateus era apenas mais um traíra, né, que passou para o lado de lá. E Jesus o escolhe para ser um dos seus discípulos. Haja vista que quando o Senhor Jesus Cristo está em sua casa, os fariseus ali, né, os religiosos, o questionam porque ele estava comendo com os publicanos, né, porque eles não aceitavam esta ideia, né, Jesus fazendo o oposto do que os judeus esperavam, do que os religiosos esperavam. Porém, o Senhor o escolheu para ser um dos seus discípulos. Dentre todos os discípulos escolhidos pelo Senhor, este era um dos mais capacitados, né? Falando de maneira literária, que tinha mais conhecimento, que tinha mais talento que os outros, vamos assim dizer, né? Porque os outros eram pescadores rudes, este já não, ele já tinha um conhecimento mais profundo das Escrituras, ele lidava melhor com a questão do conhecimento. Hernandes Dias Lopes diz sobre ele desta maneira: quando Jesus o chamou, estando ele sentado no banco de cobrador de impostos, Mateus se levantou e seguiu, deixando tudo, exceto uma coisa, a sua caneta. E ele usou maravilhosamente a sua habilidade literária a converter-se no primeiro homem que escreveu os ensinos de Jesus. Então é isso que é dito sobre este homem, sobre o seu evangelho. Há 5 motivações pelas quais ele escreveu este evangelho. A primeira coisa que nós precisamos compreender sobre o evangelho de Mateus é para quem ele foi escrito. Ele foi escrito para o povo judeu. A preocupação maior de Mateus era escrever para que o seu povo compreendesse, para que o seu povo entendesse quem era Jesus. Este era um dos grandes objetivos. Nós vamos observar que ao longo do Evangelho de Mateus, se você ler ele todo, há mais citações de profecias do Antigo Testamento do que qualquer outro evangelho. Mateus ele se preocupa em mostrar para o seu povo que as profecias do Antigo Testamento haviam se cumprido com a vinda de Jesus. E a preocupação maior era mostrar para o seu povo que Jesus era de fato o Messias. Ele já começa citando lá o livro do profeta Isaías, falando sobre o nascimento virginal do Messias. Uma frase que ele se utiliza 16 vezes no seu evangelho é esta: tudo isso foi feito para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Por 16 vezes você vai ver essa frase, e aí ele cita o texto que o profeta disse no Antigo Testamento e mostra que esse texto se cumpre em Jesus Cristo, deixando claro para a sua nação que o Messias havia vindo, que o Deus encarnado era Jesus. Não havia dúvidas em seus corações de que Jesus de fato era o Cristo. Alguns exemplos aqui de citações dele: capítulo 1, verso 21 em diante, capítulo 2, 14, falando sobre a fuga para o Egito, a matança dos inocentes, capítulo 2, 16, a volta e a permanência em Nazaré, 2, 13, o que Jesus fez por meio de parábolas, 13, 34, a traição por 30 moedas, 27, 9, enfim, o sorteio das roupas que os soldados fizeram, das roupas de Jesus, também estava relacionado com profecia do Antigo Testamento. Warren Wiersbe, ele diz que neste evangelho é apresentado pelo menos 129 citações ou alusões ao Antigo Testamento. Então veja como a preocupação de Mateus era que o seu povo entendesse realmente quem era o Messias. E mesmo com toda essa preocupação, eles não compreenderam. Mesmo com toda essa dedicação de mostrar o cumprimento das profecias, de mostrar que o Senhor havia vindo em terra, eles não compreenderam. Ele não deixa dúvidas, irmãos, de que todas as profecias relacionadas com a primeira vinda de Cristo se cumpriram quando ele nasceu em Belém.
Ele mostra para o seu povo, e isso os torna também indesculpáveis por não receberem a palavra de Deus, por não absorverem a palavra do Senhor. A conversão de Mateus nos mostra a conversão de um judeu, como ele ainda estava, apesar de convertido a Cristo, a raiz judaica ainda permanecia nele. Várias das citações dele nos mostra que ele traz sempre Jesus para a sua nação. Vejamos alguns exemplos. 15 e 24 diz dessa forma, ele descreve dessa forma: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Uma preocupação com o seu povo, com a sua nação. 10, 5, 6, quando o Senhor envia os discípulos: não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em qualquer cidade dos samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Há essa preocupação por Mateus, uma preocupação com o seu próprio povo, com os seus irmãos, com os seus compatriotas. Porém, ele não se preocupa apenas com isso, ele se preocupa também com a igreja do Senhor, com a propagação do Evangelho de Cristo, com o avanço do reino. Ele não tira os gentios daqui, aqueles que viriam após a crucificação, mas ele nos traz vários relatos também, demonstrando a unificação da igreja do Senhor, o estabelecimento da igreja, como por exemplo, capítulo 8, verso 11, diz: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, ou seja, para todas as pessoas, não mais só a nação de Israel, mas todos os povos agora ouviria o evangelho em todo lugar. Uma outra situação que é o ide do Senhor, Evangelho de Mateus 28, 19, quando ele declara pelas palavras de Jesus a necessidade dos discípulos irem em todas as nações, demonstrando então uma preocupação com todos os povos, com o estabelecimento da igreja. A preocupação primária realmente são judeus, porém ele não deixa de lado a igreja de Cristo, a igreja que o Senhor veio estabelecer nesta terra. Outra coisa que ele condena bastante é a religiosidade dos religiosos da sua época, dos fariseus, daqueles que representavam e proclamavam a palavra do Senhor. Este é o evangelho em que há mais condenação nas atitudes dos fariseus. Ele dedica vários textos para condenar aqueles que viviam apenas por aparência. Começa com João Batista, chamando-os de raça de víboras. Ele expõe também esses homens como hipócritas quando eles questionaram a Jesus por comer com publicanos. Ele expõe a cegueira espiritual desses homens quando eles dizem que Jesus não era Deus e que os milagres e os poderes realizados pelo Senhor eram realizados pelos príncipes dos demônios. Ele expõe a religiosidade desse homem quando ele mostra a conspiração deles para destruir ao Senhor Jesus. Ele expõe a religiosidade desse homem quando o Senhor Jesus Cristo orienta os seus discípulos a tomarem cuidado com a levedura da massa dos fariseus. Expõe a religiosidade quando mostra nas palavras de Jesus que esses homens são como joio, que eles são incapazes de interpretar os sinais dos tempos. Afirma que eles eram os assassinos dos profetas. Mateus 23, então, ele expõe toda a falsa religião destes homens, condenando-os e mostrando as suas fraquezas de viverem por aparência e não mediante a palavra do Senhor. Tudo isso nos mostra a preocupação que ele tinha com a sua nação. O segundo propósito, ao escrever este evangelho, é destacar
ao Senhor Jesus Cristo como Rei. Aqui é escrito para demonstrar que Jesus era de fato o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Lucas, ele dá uma ênfase de Jesus como o homem perfeito, Marcos como o servo perfeito, João, ele se preocupa com a divindade, mostrar que Jesus Cristo era Deus realmente em carne. Mateus, ele se preocupa em mostrar que Jesus era absolutamente Rei. Por isso o versículo que nós lemos nessa noite faz a alusão dele ser filho de Davi. Este termo, este título, filho de Davi, é usado por ele em outros versículos e capítulos deste livro, para deixar claro que Jesus era Rei. Já em seu nascimento, ele relata a passagem que os magos vieram do Oriente para adorar o Rei dos Judeus. Ele destaca a entrada de Jesus em Jerusalém, uma entrada triunfal. Nós já falamos sobre essa entrada aqui, como Jesus foi exaltado naquele momento, né? As pessoas gritavam "Hosana nas alturas", lançavam seus mantos, ramos de palmeiras, para mostrar que aquele que ali estava entrando era o Rei. Diante de Pilatos, ele aceita este nome, né? Esta consideração de ser Rei. Até mesmo sobre a sua cruz, mesmo que de uma forma de zombaria, como os homens pretendiam fazer, estava escrito que ele era o Rei dos judeus. Uma outra coisa é o estabelecimento do seu reino. Capítulo 5, Sermão da Montanha, o Senhor Jesus Cristo, em 5 momentos, ele anula a lei, né? Ele fala assim, a lei dizia desta forma, mas como o rei, que era o dono dessa lei, ele poderia alterá-la. E aí ele dizia assim: eu, porém, vos digo. Capítulo 5, versos 21, 27, 34, 38 e 43. Demonstrando a sua realeza. E o livro encerra dizendo que a ele todo o poder tinha sido dado nos céus e na terra. Então, Mateus não deixa dúvida para nós, meus irmãos, de que Jesus Cristo era de fato o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Todos os escritos aqui, ele explana essa situação para que não haja dúvida nos corações. Uma terceira preocupação de Mateus está então relacionada com a igreja. Conforme eu falei, ele não estava preocupado somente com a nação de Israel, mas ele também estava preocupado com a igreja do Senhor. Curiosamente, o Evangelho de Mateus é o único evangelho que utiliza a palavra igreja. Dos 4 evangelhos, no caso dos 3 sinóticos, este é o único que utiliza esta palavra. Da confissão de Pedro para o Senhor Jesus Cristo, é o único que introduz a passagem da igreja. Mateus 16, 13 ao 23, nós temos essa mesma passagem em Marcos 8, 27 e Lucas 9, 18, mas nem Marcos nem Lucas completam as suas passagens falando sobre a igreja de Cristo. A igreja do Senhor, ela não estava restringida somente a Israel, mas ela é composta por todos os cristãos de todas as nações. Nós vemos aqui a preocupação do escritor em demonstrar a expansão do reino e do Evangelho de Cristo quando magos vieram do outro lado para reconhecer a Ele como Rei. Em diversas parábolas que ele descreve aqui, ele deixa claro que como Israel havia rejeitado a bênção do Senhor, esta seria então entregue para outras nações. No sermão escatológico ministrado pelo Senhor, ele destaca a necessidade do Evangelho ser pregado para todas as pessoas, porque somente assim virá o fim. Então o escritor ele se
preocupa em deixar claro: Cristo veio estabelecer o seu reino, e através desse estabelecimento ele veio para estabelecer a sua igreja, uma única igreja, não 2, 3 ou 4, mas uma única e santa igreja, a qual o Senhor veio a esta terra para estabelecer. Então, o escritor, ele se preocupa com isso. Finaliza o livro deixando claro a necessidade dos discípulos pregarem o Evangelho para todas as nações. Não era só agora para Israel, mas agora Jesus os envia para todos os povos. Todas as pessoas precisam saber que há um Deus que veio a esta terra, que se entregou na cruz do Calvário para perdão dos seus pecados. Então, o Senhor Jesus Cristo estabelece a sua igreja, e o escritor de Mateus, ele nos mostra a sua preocupação em deixar isso claro também para Israel e para todos os que viriam. Quarto, nós já estamos caminhando para o fim. Ele também tem uma preocupação com os estudos dos últimos acontecimentos. De todos os evangelhos, Mateus é o que traz mais informações sobre os sinais que antecederiam a volta de Jesus, sinais relacionados com a sua segunda vinda, com o fim do mundo e com o julgamento final. Sermão escatológico, capítulo 24, é mais completo do que está descrito no Evangelho de Lucas, por exemplo. Somente neste Evangelho nós vemos ele citando as parábolas do Senhor relacionadas com as coisas do fim, como por exemplo as parábolas das virgens prudentes e das insensatas, das ovelhas e dos bodes. Somente Mateus tem essa preocupação. Então ele quer alertar tanto o seu povo quanto a igreja de que este Jesus que havia vindo para cumprir as profecias do Antigo Testamento viria agora numa segunda vez para estabelecer o seu reino eterno. Com esta segunda vinda, ele viria com dois propósitos: julgar e condenar os ímpios, redimir e levar a sua igreja para o reino eterno. E ele se preocupa em mostrar isso para todos os servos do Senhor. Tudo que nós estamos vendo nesses últimos dias está relatado em Mateus 24. Absolutamente tudo. Algo que foi escrito há quase 2000 anos está acontecendo em nossos dias. E, em quinto e último lugar, a preocupação de Mateus em apresentar o reino dos céus. No Antigo Testamento, a nação de Israel era o reino de Deus na terra. Fato. Era o povo escolhido. Somente eles. Agora não seria mais dessa forma. Cristo veio para estabelecer o seu reino. Quando João Batista ele começa a pregar, ele anuncia uma mensagem dizendo que o reino dos céus estava próximo. Jesus prega a mesma mensagem e os apóstolos pregam a mesma mensagem. Então Mateus ele se preocupa em mostrar para os judeus que já não seria mais como antes, em mostrar para os que viriam que não fomos chamados por Cristo para viver para essa terra. Nós não somos pertencentes a este mundo. Os que buscam no Evangelho meios para a solução dos seus problemas terrenais vivem para este mundo. Mas os que buscam no Evangelho o arrependimento, o perdão dos seus pecados, vivem para o reino vindouro. E Mateus deixa isso claro, irmãos. Ele deixa claro que Cristo veio ao mundo para estabelecer o seu reino. Estabelecendo o seu reino, ele nos mostra como nós devemos viver para de fato entrarmos neste reino. Uma das exigências que é regra de fé, que não foge, é a necessidade do arrependimento. Todos eles, tanto João quanto Jesus e os apóstolos, pregavam a mesma coisa: só pode entrar no reino dos céus aqueles que se arrependem. Não há outro meio de entrarmos ali. Não é apenas obedecendo algumas regras ou concordando com algumas coisas que nós faremos parte do reino de
Então ele se preocupa em deixar isso claro: olha, aqueles que virão após nós precisam compreender que Cristo Jesus veio a este mundo, se entregou na cruz do Calvário, derramou toda a gota do seu sangue, ressuscitou ao terceiro dia, para que eles pudessem adentrar no reino celestial. Sermão do Monte, Mateus 6,33: busquem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas lhes serão acrescentadas. Por que Mateus ele se preocupou, irmãos, em escrever e descrever os ensinos de Jesus? Porque é somente através dos ensinos de Jesus que nós temos condição de adentrar nesse reino. É simples, irmãos. Através daquilo que Jesus disse que nós deveríamos fazer, se nós o fazemos, nós estamos então sendo participantes do reino celestial. Michael Green, ele explica desta forma sobre essa questão. Encontramos 5 grandes blocos de ensinos de Jesus e do seu reino. 5 grandes sessões nas quais os ensinos do mestre foram reunidos e sistematizadas. Todas estas sessões têm que ver com o reino de Deus. Separa desta forma: Sermão da Montanha, ou conhecido como a lei do reino. Tudo que Jesus pregou no Sermão do Monte faz parte da lei do seu reino. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Se te convidarem a caminhar uma milha, caminhe a segunda. A necessidade do perdão, a necessidade de estar no secreto, a prioridade do reino de Deus e a sua justiça. Tudo isso são regras que devem ser seguidas pelos habitantes do reino celestial. Capítulo 10, segundo bloco: os deveres dos dirigentes do reino. Como nós devemos agir, como dirigentes deste reino, como representantes deste reino. O apóstolo Paulo fala que nós somos embaixadores de Cristo, representantes do seu reino nessa terra. O outro bloco: as parábolas do reino. Outro bloco: a grandeza do reino e o perdão do reino. E o último bloco, que é a vinda definitiva do rei para o estabelecimento eterno do reino celestial. Enfim, para nós encerrarmos aqui, é importante nós compreendermos todas essas coisas ao lermos o Evangelho de Mateus. Primeira coisa: escrito aos judeus, uma preocupação especial com o seu povo. Segunda coisa: expor o Senhor Jesus Cristo como Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Terceiro, uma preocupação com a igreja. Quarto, uma preocupação com os sinais do fim. E quinto, uma preocupação em deixar claro o estabelecimento do reino de Cristo e como nós devemos viver para este reino. Trazendo para nós uma pequena aplicação. Ao compreendermos um pouco sobre este livro, obtermos um pouco de conhecimento do reino dos céus, suas normas e práticas que todos os cidadãos do reino devem praticar. Compreender que Jesus é o nosso rei, tendo como base os sinais que antecedem a volta deste rei e como ele vai estabelecer o seu reino eterno de forma inabalável. Ao compreendermos essas coisas, nós precisamos ter em nossos corações, irmãos, que nós não estamos isentos de sermos julgados e condenados se não dermos ouvidos à santa voz do Espírito de Deus. Ele diz que muitos dos que ouvem essas normas e não colocam em prática, no grande dia, vão chegar a este rei e vão dizer: mas Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, o seu nome eu realizei milagres. Mas por não viverem como cidadãos na prática, na vida diária, em busca deste reino, ouvirão deste rei que ele nunca os conheceu. Mateus escreve isso também. E então não pode fazer parte deste reino. Então, irmãos, aplicando para as nossas vidas,
Nós precisamos viver nesta terra como cidadãos dos céus. Não viva segundo os padrões humanos. Não queira ser igual ao mundo. Não importa se para o mundo é legalzinho, se todo mundo faz. Você foi chamado por Cristo para algo maior. Não é porque fulano faz, não é porque é normal que nós vamos fazer. Não é porque a banalização da família está aí que nós vamos fazer também. Não é porque os jovens do mundo vivem como eles querem que nós vivamos viver também. Não, irmãos, nós vivemos para o reino de Cristo. Nós somos cidadãos deste reino e não podemos negligenciar os seus mandamentos, as suas regras, a maneira como nós devemos viver nesta terra. Um dos grandes, se não o maior mandamento do reino é: busquem primeiramente o reino dos céus acima de qualquer coisa. Se nós vivemos neste mundo para estar no reino eterno, nós precisamos analisar cada passo que damos. Eu assisti um filme evangélico e eu achei interessante uma coisa. O pastor ensinava para um jovem: antes de qualquer coisa que você for fazer, você, antes de tomar qualquer atitude, você pensa: Jesus faria isso? E isso resolveu o problema daquele jovem. Antes de você falar qualquer palavra, mesmo num momento de nervosismo, lá no fundo pensa: Jesus falaria isso? O cidadão do reino faria isso? Jesus viveria conforme os padrões deste mundo? Os discípulos apóstolos do Senhor viveriam conforme os padrões deste mundo? Não, Pedro fala que conforme está se aproximando o grande dia, nós devemos viver de maneira santa e piedosa. Entenda isso de uma vez por todas, meu irmão. Isso vai resolver muitos problemas da sua vida. Você não foi criado para este mundo. Você foi criado para o mundo vindouro. Por não sermos criados para este mundo, não podemos viver agarrados a ele. Não podemos viver conforme ele quer. Não, devemos viver como Cristo viveu. Cristo Jesus deve ser o rei da sua vida. Este rei está voltando e em breve voltará. E somente aqueles que vivem para o seu reino estarão com ele na morada dele. Sem dúvida, irmãos, creio que esses ensinamentos acrescentarão um pouco mais à nossa vida espiritual. Devemos cada dia mais, irmãos, buscar o conhecimento de Cristo. Por falta de conhecimento que o povo perece. É por falta de entendimento que as pessoas são enganadas. É por darem ouvidos a vozes que não são de Cristo que as pessoas permanecem no erro. Não, irmãos, ouçam o Senhor, conheçam a Cristo mais profundamente, para que nós possamos viver segundo o seu padrão para as nossas vidas. Que Deus possa abençoar a todos em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos seguir, servindo ao nosso Senhor e vivendo para Ele. Viver como cidadão do reino eterno. Aonde você estiver, você é representante de Cristo. Em qualquer lugar que você pisa os seus pés. Então viva como o seu representante. Não deem ouvido à voz do inimigo. Não deem ouvido à voz dos falsos amigos. Não. Ouça a única voz que quer o seu bem. Esta voz é a voz de Deus. E ela é ouvida quando nós abrimos o Santo Livro e lemos. Ela é ouvida quando nós vamos para o nosso quarto, nos debruçamos no nosso secreto, derramamos a sua alma em sua presença. Ouça atentamente o que o Senhor tem para a sua vida. Dessa maneira, nós acumularemos, como Ele diz, tesouros no reino celestial. Vamos agradecer ao Senhor, em nome de Jesus. As próximas semanas será algo mais